falando então agora sobre as bases ou hidróxidos, tá? Também podem ser chamadas de álcalis, dependendo do livro que vocês consultarem ou da videoaula que vocês estão assistindo, né, no YouTube, a gente pode ter essas nomenclaturas aí. Bom, deixa eu tentar centralizar melhor aqui. Beleza, ficou bem melhor. Bom, então as bases são substâncias iônicas, tá? Essa é a grande diferença aí dos ácidos para as bases, tá? Os ácidos, então, são substâncias moleculares, covalentes, né? E as bases são substâncias iônicas. O que acontece com elas estando em água, né? Vai acontecer um fenômeno bem parecido com o que acontece com os ácidos. Vai acontecer uma separação dos íons. Como aqui elas são substâncias iônicas, o nome do fenômeno é um pouquinho diferente, tá? Ao invés de ser ionização, aqui vai acontecer a dissociação iônica. Também é uma quebra, só que aqui é a quebra da ligação iônica, tá? Que vai acontecer. Quando acontece essa dissociação iônica, a separação do cátion e do ânion, no caso da base, vai ocorrer a formação de um ânion fixo, assim como lá no ácido a gente tem o cátion fixo, que é o H+, no caso aqui das bases a gente vai ter um ânion fixo, que é o OH-. E aí, o que muda de uma base para outra é o cátion. Então, o ânion é fixo, é o OH-, e o cátion é variável. Então, de uma base para outra, o que muda? Vai mudar o cátion. O ânion vai permanecer sempre o mesmo. O que pode acontecer? A quantidade desse ânion pode variar um pouquinho de uma base para outra. A gente pode ter um OH, 2 OHs, 3 OHs, então isso varia igualmente o que acontece lá nos ácidos com o H+, certo? Bom, aqui embaixo a gente tem, então, a reação ali, né, a equação de ionização da base, no caso do NaOH, que é uma base bem comum, assim, conhecida, que é a soda cáustica, vocês já devem ter ouvido falar dela. Calma. Então, olha lá, quando vai ser colocada em água, né, essa base aqui, o NaOH, ela separa em Na+, e OH-. Então, acontece aí a separação dos íons, a dissociação iônica. Então, todas as bases vão ter uma coisa em comum lá na fórmula. Todos os ácidos tinham H no início da fórmula. Todas as bases terão o OH no final da fórmula. Lembram que eu falei para vocês que a dinâmica das fórmulas era sempre a mesma? E segue aqui. Então, inicia pelo positivo, termina pelo negativo. Então, sempre inicia pelo cátion, termina pelo ânion. No caso da base, o ânion é fixo, então sempre vai terminar com OH. Isso não muda. O que vai mudar no caso da base? O elemento que começa a fórmula, que é o cátion. Então, o cátion é que vai mudar de uma base para outra. Lá no ácido, o que acontecia? Sempre começava com H. O que mudava? O ânion. Então, o início da fórmula era sempre igual. O que modificava era o final da fórmula, que é o contrário. O início sempre vai ser modificado e o que permanece igual é o finalzinho da fórmula. Então, assim que a gente vai reconhecer as bases pela fórmula química. Se lá no final da fórmula aparecer o OH, a gente sabe que a substância é uma base, certo? Então, tudo que veio antes do OH é o cátion da base. Lembrando que a gente pode consultar lá na tabelinha de cátions, né? Quem é o cátion que vem na base. Quando a gente fala de tabela de cátions, a gente pode também consultar na frente da tabela periódica, porque normalmente, né, o nome do cátion é o próprio nome do elemento químico, certo? Então, a gente vai precisar da tabela periódica aí para nomear as bases. Bom, as bases também têm uma classificação que é um pouquinho diferente da classificação dos ácidos. No caso aqui das bases, a gente vai classificá-las quanto ao número de hidroxilas. O que seria uma hidroxila? É aquele finalzinho lá da fórmula, é o ânion da base, o OH, tá? Então, ele pode ser chamado de hidroxila ou oxidrila. Dependendo da onde a gente for consultar as informações, a gente pode
visualizar os dois nomes, né? Ou um nome diferente do outro, vocês têm que saber todos os nomes possíveis aí, tá? Então, quando a base tiver apenas uma hidroxila, a gente vai chamar ela de monobase. Mono é um prefixo que indica um, tá? Então, monobase, uma hidroxila. Depois, a gente pode ter as dibases, que possuem duas hidroxilas. Tribases, 3 hidroxilas. E as tetrabases com 4 hidroxilas, tá? Então, essa seria a classificação das bases. Características das bases. Por serem substâncias iônicas, automaticamente, né, quando estão em água, elas conduzem corrente elétrica. Todas as substâncias iônicas têm essa propriedade, né? São eletrólitos por natureza, desde que dissolvidas em água ou fundidos, né, quando são derretidos os sólidos iônicos. As bases têm sabor amargo, tá? Como que a gente pode identificar isso? Quando a gente come uma fruta verde, como o caqui ou a banana, a gente sente uma sensação, a gente tem uma sensação de língua presa, da boca áspera, né? Então, essa é a sensação, o sabor quando a gente prova uma substância básica, tá? Então, cuidado, né? Em laboratório, a gente não pode sair experimentando bases. Porém, a gente tem aí nas frutas exemplos que a gente pode levar, né, para a química. Outra característica delas é que elas são escorregadias, tá? Um exemplo clássico aí seria o sabão em pó, né? Quando a gente vai misturar sabão em pó na água, ele demora para sair da mão. A gente lava com água, parece que a mão fica escorregando. Isso é uma característica das bases, tá? Porque tanto as bases quanto os ácidos podem ser corrosivos, quer dizer, né, que vão destruindo a matéria orgânica, a nossa pele, no caso, né? E as bases, elas começam essa corrosão na camada delgada da pele. Então, elas vão primeiro corroendo as nossas impressões digitais. Então, vão sumindo as ranhurinhas que a gente tem nos dedos e aí parece que tá tudo muito liso, escorregadio, tá? Então, é por causa do tipo de corrosão que as bases realizam aí com a matéria orgânica, né? Com a nossa pele. Bom, para determinar, então, os nomes das bases, é bem mais fácil que o dos ácidos, tá? A gente não precisa trocar a terminação de nada. A gente sempre vai usar a palavra hidróxido, que é o nome do ânion das bases, o OH, tá? E o nome do cátion. Então, o cátion a gente consulta lá na tabela periódica e o nome do ânion, que não muda nunca, é sempre o hidróxido, vamos usar ele. Então, como é que vai funcionar? A gente tem aqui as fórmulas das bases, né? NaOH, MgOH2, AlOH3, PbOH4. Então, sempre o nome da base vai iniciar pela palavra hidróxido, depois a gente usa o D, né? E aí vem, seguidamente desse D, o nome do cátion. Então, se a gente fica com dúvida no nome do cátion, se a gente olhou na frente da tabela e ficou com dúvida, a gente olha lá no verso da tabela, a tabela de cátions. Vai ter alguns cátions que vão ter um númerozinho do lado, números romanos, tá? Então, seria importante a gente consultar lá na tabela, especialmente esses elementos aqui, ó. Os elementos que ficam mais ao meio da tabela, aqui os elementos de transição, esses é que podem ter esses números romanos aí do lado. Então, eles vão estar bem certinho lá, juntinho com o número lá na tabela de cátions, tá? Então, aqui eu já aproveitei e já fiz a classificação, ó. NaOH tem um OH monobase. MgOH2 tem 2 OH, uma dibase. AlOH3 tem 3 OH, uma tribase. E o PbOH4 tem 4 OHs, então uma tetrabase, certo, pessoal? Então, de bases é isso aí. Seguimos para o outro vídeo.